Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui. Estarei falando um assunto aqui com o tema Depois da tempestade vem a calmaria. E antes de iniciar esse assunto, quero pedir para você que já é inscrito, assista o vídeo, dá um joinha e compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, assista os vídeos, deixa o joinha lá e compartilhe os vídeos, para que nós venhamos alcançar mais e mais pessoas com esta mensagem de ânimo, de fé e de perseverança. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, agradeço ao Senhor por mais um dia, agradeço ao Senhor por ter me dado força, ânimo para estar, Senhor meu Deus, fé, transmitindo esta palavra. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, abençoe a todos, ó Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra venha, meu Deus, trazer ânimo, esperança, fé. Que esta palavra venha surtir efeito, ó Pai, na vida dos ouvintes. Eu peço a Ti, abençoe a todos, Pai. Livra do mal, protege-os, ó Deus, abençoando-os em nome do Senhor Jesus, a sua família, os seus familiares, guardando, livrando, papai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Eu vou dar continuidade aqui. Na última palavra que nós gravamos, se Jesus está no barco, ele não afunda. Na sequência, eu quero aqui contar a história do que aconteceu. A última palavra, falei a respeito de que eles entraram dentro de um barco, iniciaram a navegação ali no lago da Galileia, Mar da Galileia, Tiberíades, mas como eu disse aqui na última palavra, era um lago, E começou a soprar um vento, automaticamente agitou as águas, se levantou as ondas e começou a entrar água dentro do barco. Eles entraram em desespero e aí recorreram a Jesus, que estava dormindo ali, e conseguiram chegar do outro lado. Eu vou ler aqui no capítulo 5 do livro de Marcos. O evangelista Marcos escreveu, capítulo 5. Está escrito assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos. Mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo.
e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então aqui nós vemos aqui que essa história que eu li, história real, né, verídica, verdadeira, não é história conto de fada, fábula, lenda ou história do carunchinha, não. É real, aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Como eu disse aqui, né, que eles conseguiram vencer a tempestade. Jesus os ajudou e eles venceram aquela tempestade e chegaram do outro lado. Por que eu dei o tema depois da tempestade vem a calmaria? Porque ali eles passaram aquele momento difícil, aquela turbulência, que o barco quase afundou. Porém, como eu disse, Jesus está no barco, o barco não afunda. E ao chegar naquela praia, ao chegar ali do outro lado, quando eles encostaram o barco na areia e desceram do barco, este homem, como eu li aqui, era um homem que ele era possesso por espíritos malignos, espíritos imundos. Quando ele fala legião, o demônio fala na boca dele que era uma legião. Naquele tempo esse termo era usado para classificar a quantidade de soldados que existiam, o grupo de soldados. Uma legião de soldados romanos era aproximadamente 6.000 soldados. Então entende-se que se era uma legião que estava sobre a vida daquele homem, aquele homem estava possesso por aproximadamente uns 6.000 demônios. Ao ponto de que ele fazia o quê? Vivia no cemitério, nos sepulcros. Está escrito que ele vivia gritando dia e noite, se cortando com pedras, e em algumas ocasiões tentaram prender ele com correntes e com agrilhões. Correntes com algemas nas mãos, se fosse hoje de hoje, e com correntes nos pés, agrilhões, ferros nos seus pés. Mas aqueles demônios davam uma força tão grande para aquele homem que ele quebrava as correntes, quebrava os agrilhões, e ninguém conseguia dominar aquele homem. Imagine a família daquele homem, como era vivia a mãe daquele homem, o seu pai e os seus irmãos. Já tinham abandonado, tinham desistido, já tinham perdido a esperança. É por isso que eu digo, nós temos que ter fé, perseverança, ânimo, não desanimar nunca, não desistir nunca, render-se jamais, desistir nunca. Porque quando muitos dizem que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai ter, que não vai mudar, que não vai ter mudança, que não vai ter, que não tem esperança, Deus ele entra com providência. Então esse homem ele vivia nessa situação. Quando Jesus desce ali do barco, os demônios o impulsionam ele, leva ele até Jesus. E os demônios sabem quem é Deus, quem é Jesus. E ali começam a falar com Jesus. Mas rapidamente eles perguntam o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus já fala, sai dele, deixa ele em paz, deixa ele livre. E aí eles ficam ali todo... não, porque eles sabem, os demônios sabem que o final deles é no lago de fogo e de enxofre, aonde o fogo não se acaba e o bicho não morre. E tentou ali com conversinha, Jesus falou, não vem com conversa não, porque vocês servo do pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 fala que ele é o pai da mentira e tudo que procede dele é mentira. E o evangelista João no capítulo 10, versículo 10 fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas no final do versículo fala, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, Jesus já falou, sai dele. Não, mas... Aí eles pediram permissão para entrar naqueles porcos, Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos, os porcos se precipitaram, caíram num penhasco
morreram afogados. E as pessoas que eram cuidadoras dos porcos ficaram apavoradas, ficaram assustadas e correram e contaram tudo aquilo que aconteceu. Porém, às vezes nós damos mais valores nas coisas materiais do que na restauração de uma vida. Aqui esses homens, está certo, tomaram prejuízo naquele momento ali, mas Jesus não ia ficar ali matando porcos direto todo dia. Isso foi uma ocasião, foi um momento, um acontecimento. Porque aí no versículo 15 fala que eles chegaram ali, aqueles homens chegaram ali, viram aquele homem que era possesso pela legião de demônio, assentado, vestido em perfeito juízo. O homem andava sujo, fedido, barbudo, cabeludo, roupas rasgadas. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto, foi transformado. Provavelmente cortou aquela barba, aquele cabelo, colocou roupas normais. Entendeu? Estava com perfeito juízo. Mas aquelas pessoas não conseguiram enxergar isso. Só olharam para a perca material. E pediram para que Jesus fosse embora dali. Entendeu? Com medo, achando que Jesus ia ficar matando porcos todos os dias. Não deram valor ao milagre que Jesus tinha feito na vida daquele homem. E aquele homem, animado, empolgado, contente com aquilo que aconteceu com ele, um milagre extraordinário, liberto, salvação da sua alma, libertação da sua alma, ele pede para Jesus para ir com Jesus. Aí Jesus fala, não, se você for comigo, este milagre não vai refletir muito. Mas volta para sua casa, para os seus parentes e conta tudo aquilo que Deus fez por você. Então nós temos que contar as bênçãos de Deus. Nós temos que dizer aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Eu, em uma outra oportunidade, quero contar um pouco, quero iniciar o testemunho da minha vida, do que Jesus fez na minha vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aí. Se Deus permitir, em novembro, dia 3 de novembro, vai fazer 18 anos que estamos libertos. Temos família, esposa, tenho filhos. Mas a maior parte da minha vida, ou quase a maior parte da minha vida, eu vivi escravizado no crack, jogado na rua, abandonado. Melhor, eu me abandonei, ninguém me abandonou. Nós mesmos que estamos no vício que nos abandonamos, que vemos largado. Parentes, sim, os parentes queriam o bem, sempre quis o nosso bem. Porém, eu escravizado no crack, não tomava banho, não comia, vivia naquela vida de nóia. Mas Jesus, aleluias, Ele me alcançou. Porque depois da tempestade vem a calmaria. Porque esses discípulos passaram por uma tempestade momentos antes ali para alcançar a praia. Mas presenciaram um milagre maravilhoso, grandioso da parte de Deus. Os discípulos viveram o milagre. Então, você que vai assistir esse vídeo, nós estamos passando por uma tempestade mundial. Uma tempestade mundial, essa pandemia. Mas cada um de nós temos a nossa tempestade individual. Não desanime. Não desista. Não jogue tudo para o alto. Não abandone o barco. Jesus está dentro do barco. Vai vir na solução. Essa tempestade vai passar. E você vai viver a calmaria. Você vai viver milagres. Você vai viver bênçãos sobre a sua vida. É certo que em meio à tempestade, nós não conseguimos, é difícil vislumbrar a bonança que logo se fará. Mas em nome de Jesus, eu te digo, a tempestade vai passar e você vai viver a calmaria. E dentro dessa calmaria, coisas boas vão acontecer na sua vida. Você vai presenciar milagres e viver milagres em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Deus continue abençoando a nós, o Brasil, em nome de Jesus.